Olá, o meu nome é Samuel Costa e eu estou a partilhar aqui a minha jornada. Estou a fazer este vídeo porque quero mostrar-te e explicar-te como é que eu faço a divisão do meu salário de forma simples e prática. Em primeiro lugar, gostava de introduzir o tema de investir tem de ser uma prioridade na tua vida. Isto é, claro, se o teu objetivo for mudar de vida. E porquê é que eu digo que investir tem de ser uma prioridade? Porque o que acontece muitas vezes é nós recebermos o nosso ordenado, gastarmos e só depois o que sobrar investir. E não deve ser assim, devemos assumir mesmo o investimento como uma prioridade e receber o nosso ordenado, investir e só depois o que sobrar gastar. Porque nós somos consumistas e por vezes ali um dinheiro a mais na nossa conta pode ficar apetecível a outras coisas. Por isso, investimento é uma prioridade, eu recebo, invisto e só depois gasto. Existem muitas fórmulas, existem vários métodos conhecidos de divisão de salário e eu hoje quero falar-te de alguns para tu perceberes qual é que se enquadra melhor contigo, na tua realidade. No final eu vou partilhar também qual é aquele método que eu estou a utilizar neste momento. O primeiro método é o método chamado 70-30. Que é bastante simples. 70% do teu ordenado tu vais usá-lo para te virares, pagares as tuas contas, comprares roupa, ires a um restaurante e 30% do teu ordenado vais usar para investir. Imagina que estás a ganhar o salário mínimo, 750 euros. 750 euros vezes 70% vai dar 525, vais ter 525 euros para pagar as tuas contas, para ir, como eu disse, ao supermercado, para fazer o que quiseres e vais ter 30% que são 225 para investir. O segundo método é o método 70-20-10. Ele é uma sugestão do livro O Homem Mais Rico da Babilónia e ele defende que 70% deve ser os nossos gastos essenciais, 20% deve ser os gastos do dia-a-dia, mas não essenciais, e 10% para investir. Mais uma vez, pegando no ordenado mínimo, se estiveres a tirar 750 euros, 70% que são 525 são para pagar as tuas contas mesmo essenciais, aquelas que precisas mesmo pagar para sobreviver, renda, luz, água, etc. 20% que são 150 euros para gastar em ir ao restaurante, comprar umas sapatilhas, sei lá, o que tu quiseres, e 10% que são 75 euros para investir. O terceiro método é o método 50-30-20 e ele é quase igual aos anteriores, só muda o percentual. Ele defende que 50% do que ganhas deve ser para gastos essenciais, 30% deve ser para gastos do dia-a-dia, mas não essenciais, como falámos há um bocado, comprar umas sapatilhas, ir a um restaurante, Netflix, e 20% deve ser para investir. Existem mais métodos, mas há alguns que eu considero que são mais avançados, que se calhar não vale a pena estar a falar deles já neste livro, porque se estás a ver este vídeo, provavelmente estás no início da tua jornada e tu vais começar a fazer e vais querer saber mais sobre o assunto e vais de certeza descobrir mais métodos que podem funcionar melhor para ti no futuro, mas para já começa de forma simples. Aliás, um deles que me estou agora a lembrar, daqueles que vou falar, é um que é passado no livro Segredos da Mente Milionária, que é o método 50, 10, 10, 10, 10, 10, e eu até posso fazer um vídeo sobre ele mais para a frente. Achas que nenhum destes métodos funciona para ti porque precisas de gastar a maior parte do teu ordenado com as contas essenciais? Então temos de arranjar aqui outra solução. Mas esteja a lembrar, existem assim duas óbvias, ou aumentas a tua receita ou diminuis os teus gastos. Como é que diminuis os teus gastos? Se tiveres dívidas, podes começar a pagar as dívidas. Claro que é diferente uma dívida de uma habitação própria ou uma dívida de um automóvel. Temos de estudar um bocadinho sobre isso e eu mais à frente posso também fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, deixem-me aqui nos comentários. E neste caso, que tens pouco dinheiro a sobrar, tens de investir o máximo que conseguires. Não consegues investir 60, investe 50. Agora que já chegamos a esta parte do vídeo, acho que já percebeste o que é que são gastos essenciais. São gastos que precisas mesmo deles para sobreviver. Por exemplo, renda, água, luz, alimentação. A mim recomendaram-me que gastasse no máximo 50% em gastos essenciais. Eu consegui. Se conseguires gastar ainda menos, top, porque consegues canalizar o dinheiro
para outros lados. Então como é que eu comecei? Eu comecei com um método 50-40-10. 50% para os meus gastos essenciais, 40% para um fundo de emergência e 10% para eu gastar onde quisesse. E o que é um fundo de emergência? É onde eu tenho o meu dinheiro investido numa aplicação de fácil e instantâneo acesso para alguma emergência que eu tenha e tenha de conseguir chegar lá a sacar com liquidez imediata. A partir do momento que já tens 6 meses do teu custo de vida numa aplicação que te permite sacar a qualquer momento, então eu passei para outro método, que é o 50-30-10-10. 50% para custos essenciais, 30% para investimento, 10% para os objetivos, porque eu percebi que funciona muito melhor com metas, gosto de ser estimulado. Então estes objetivos é, se eu quiser, por exemplo, fazer uma viagem, comprar um telemóvel, e 10% para eu gastar onde eu quiser, sem a mínima culpa. Se eu quiser ir beber uma cuba ou um café, vou beber uma cuba sem culpa nenhuma a um café. Com este último método, se tu estiveres a ganhar 750 euros, que é o ordenado mínimo, 10% são 75 euros para tu gastares onde quiseres. E se tu tiveres alguns vícios, que é normal, que ainda estás no início da tua jornada e isto é um hábito, tens de ir ganhando os hábitos, nunca penses em cortar de um lado para conseguir meter aqui. Não, pensa antes em como é que consegues aumentar a tua renda. Com qualquer um destes métodos tu vais conseguir estruturar muito melhor o teu mês, porque vais ter consciência onde estás a gastar o teu dinheiro. Eu sei que nem sempre é fácil seguir estes percentuais e se for o teu caso, convido-te a deixares-me aqui a tua história nos comentários para podermos falar sobre o assunto. Bem malta, sem mais assunto, até ao próximo vídeo.